vocês tenham hoje um domingo abençoado na presença do Senhor, amém? Então, mais uma manhã na EBD da Cibiluz. Hoje estaremos então fazendo uma retrospectiva do que a revista trabalhou com vocês ao longo desse período, né, daquilo que eu e o irmão Samuel trabalhamos junto com vocês. E na verdade assim, a proposta dessa revista foi trabalhar um pouco os ensinamentos de Jesus, né? Jesus veio à Terra e está até hoje, né, nos ensinando algumas coisas. E aí assim, é importante a gente estar sempre atento, né, para tudo que Jesus vem nos falar. E uma das primeiras questões que é levantado é a questão da oração, porque justamente, né, é através da oração que a gente conversa com Deus, né, que a gente tem um diálogo com Jesus e que a gente pode também ouvir aquilo que Ele quer nos falar, né? Então, assim, a oração é o caminho que a gente tem para que a gente possa ter um contato com Deus, né? A gente pode encontrar Deus com os amigos, a gente pode encontrar Deus na natureza, a gente pode encontrar Deus na presença, né, ali da gente sozinho, mas o momento em que a gente ouve, né, o que Deus quer para a nossa vida é o momento que a gente conversa com Ele. E a oração é isso, é uma conversa, né? Uma conversa profunda, uma conversa sincera, é uma conversa onde a gente pode estar externando aquilo, né, que o nosso coração mais anseia, né? Então a gente aprendeu isso durante esse tempo agora. A gente também aprendeu que Jesus fala sobre amar o próximo, né? E ele falou o seguinte, que amar o próximo, esse próximo pode ser qualquer pessoa, não significa que é o meu próximo só da minha família, mas esse próximo pode ser um vizinho, pode ser um amigo, pode ser um morador de rua, o próximo é qualquer um que esteja ao nosso caminho, né? Então, quando a gente encontrar alguém, esse pode ser o meu próximo. E Jesus fala sobre isso, né? Que é importante que a gente ame ao nosso próximo, né? Então ele fala, né? Amai o teu próximo como a ti mesmo, porque muitas vezes a gente ama a gente mesmo, né? A gente sempre tem essa questão assim, eu primeiro, né? Tudo eu primeiro. E Jesus vai ensinar o seguinte, que o teu próximo tem que ser amado como a gente mesmo nos ama, né? Então é super importante a gente ter sempre esse ensinamento. O outro ensinamento que é muito importante também é o ensinamento da fé e da confiança, porque muitas vezes a gente pede, né, a Deus e a gente não acredita que aquilo vai acontecer, né? Então, assim, Deus também quer ouvir e quer saber de nós se nós estamos confiando nele, né? Se nós temos a certeza de que ele vai fazer aquilo que a gente está pedindo, que a gente anseia, né? Às vezes a gente quer muito alguma coisa e, assim, muitas vezes Jesus, ele também, muitas vezes, ele também quer saber até que ponto a gente realmente quer aquilo. Por exemplo, ele também nos testa, né? E muitas vezes também ele não dá porque aquilo não é bom pra gente, né? Então às vezes a gente pede, mas aquilo não é bom. E então assim, é muito importante também, e Jesus ele vai nos ensinar como ter fé, né? Como ter confiança, porque é através da fé, né, que a gente vai conseguir aquilo que a gente anseia, né, e viver uma vida melhor, viver uma vida mais segura, viver uma vida mais fraterna. É a fé, é a confiança em Deus que dias melhores virão, né? E aí Jesus também ensina sobre a questão dos lírios do campo, né? E aí ele vai falar, né, tem até uma música que é muito legal, né, um louvor que fala, né, da confiança em Deus, né? E que a gente não deve andar ansioso, porque se Jesus, né, veste os lírios do campo, o que mais não fará por nós, né? Então, que a gente não deve andar ansioso com o que comer ou o que vestir, né? Porque se Jesus, se Deus, ele consegue fazer com que os lírios do campo, né, eles ficam, como eu diria para vocês assim, mas essa questão assim, se eles estão cobertos, se eles estão protegidos, o que Deus não faria com nós, seres humanos, né? Então, assim, é infinitamente maior. É claro que as aves, as plantas, a natureza de um modo geral, ela é muito importante para Deus, né? Mas a maior criação somos nós, seres humanos. Então, assim, tanto é que Deus manda o seu Filho, né, Jesus,
para que pudesse nos ensinar tudo isso. Então, assim, ele se fez homem. Então, se ele se fez homem, significa que a maior criatura, ou melhor, que a criatura que tem maior importância para Deus somos os seres humanos. Não significa que nós devemos, então, desrespeitar a natureza ou poluir os rios, né, cortar as árvores. Não, nós devemos proteger tudo isso. Só que também nós temos que compreender que se Deus tem toda uma proteção e um cuidado com os lírios do campo, o que Ele não fará com nós? Né? Então, é muito importante que a gente tenha confiança, né? E essa lição que a gente estudou falava sobre isso, né? Sobre confiança. Uma outra lição também que foi muito legal foi a lição que fala sobre felicidade. Né? E aí a gente fica às vezes assim tão preocupado, né? E às vezes a gente fica buscando a felicidade em coisas ou em situações, e na verdade Jesus vai falar que a felicidade ela se encontra no caminho, né? Por quê? Porque no caminho, no caminhar, de estar junto com os outros, de viver em harmonia, de viver um coração aberto, puro, quebrantado, que nós vamos encontrar a felicidade, né? A felicidade está em nós, né? A felicidade está dentro do nosso coração. A felicidade não está numa coisa, num objeto. A felicidade não está em algo que esteja externo, mas sim em algo que esteja interno. E a felicidade é um jeito espiritual de viver. A felicidade é um modo, né, onde a gente aprende a viver diferente, né? E aí a espiritualidade, né, esse encontro com Jesus, é onde a gente encontra a verdadeira felicidade, né? Então a felicidade ela acontece quando a gente tem esse encontro verdadeiro com Jesus. E quando a gente mantém esse encontro fiel, quando a gente mantém esse encontro, esse relacionamento, a pessoa vai passar por tribulações, a gente vai passar por dificuldades, mas a gente vai viver feliz, né? Uma pessoa feliz não é uma pessoa alegre, é diferente. A alegria é quando a gente compra alguma coisa, por exemplo, quando a gente ganha uma nota boa na prova, quando a gente passa de ano, né? Então, quando a gente conquista alguma coisa, a alegria é isso, mas felicidade não é isso. A felicidade é um modo de vida, é um modo de olhar o mundo diferente, é um modo de uma presença, de uma paz muito grande dentro do nosso coração, né? Então Jesus também nos ensinou sobre o que era felicidade quando o discípulo perguntou para ele, né? E Jesus, o que é felicidade? Também nós aprendemos também em sermos cuidadosos com as coisas de Deus, né? Sobre o mordomo fiel, onde a gente aprendeu que era importante que nós fôssemos cuidadosos com a casa do Senhor, né? Então, assim, é importante também a gente ter consciência, né, de que nós precisamos saber cuidar daquilo tudo que cabe a nós na casa do Senhor. Então, assim, tudo que nos compete, que Deus prepara para que a gente faça na casa do Senhor, precisa ser algo com muito cuidado, né? Onde a gente desenvolve o trabalho com muito respeito e muito zelo, né? Então, assim, aprendemos também a zelar pelas coisas de Deus, né? Aprendemos também sobre a ovelha perdida, né? Que para Deus todas as pessoas, todas as ovelhas são importantes e que nenhuma a menos, né? Então, assim, quando tem aquela passagem, né, aonde fala, por exemplo, de uma situação onde uma ovelha se desgarra, né, que ela também é importante, então ela precisa ser resgatada também, né? E a gente pode fazer uma analogia com a gente mesmo, né, com o nosso cotidiano. Então, por exemplo, o nosso pastor fica muito triste quando alguém da igreja, né, ela sai da igreja, mas que ela não vai, porque às vezes a pessoa vai até para uma outra igreja mais perto, ou ela vai visitar um outro lugar e gosta, enfim, mas quando a pessoa, isso não tem problema, né, apesar de que às vezes a gente fica triste, mas isso não tem problema. O problema maior é quando a pessoa ela volta a ter atitudes que não é legal e ela acaba abandonando a presença do Senhor. Então, para o nosso pastor, isso é muita tristeza. É muita tristeza porque é uma ovelha que está se perdendo, né? Quando a gente é lavado pelo sangue de Jesus, né, a gente se transforma, precisa se transformar a cada dia, e a gente tem um compromisso,
né? É um compromisso com Deus. Então, assim, é muito sério. Nós somos cobrados ao tempo todo por Deus sobre aquilo que nós estamos fazendo para a obra dele e para aquilo que ele quer de nós, né? E aí também tem uma passagem que foi muito legal também, sobre que Jesus falava sobre sal e luz, né? Que nós precisávamos ser sal da terra e luz do mundo. E é muito legal também porque fala nessa passagem sobre a questão do quanto que nós precisamos, né, fazer a diferença no mundo, né? O quanto que nós precisamos iluminar, né? O quanto nós precisamos, então, dar o sabor diferente, né? Onde o sal tem essa coisa da característica do tempero e a luz daquela que ilumina, que mostra o caminho, né? Então, que nós, cristãos, precisamos, então, fazer a diferença nesse mundo. Nós não podemos nos misturar e não fazermos nenhuma diferença, né? Então, por exemplo, você aí na sua casa, né, com os seus amigos, você precisa fazer a diferença perante os seus amigos, porque senão você, se está num meio onde não tem cristãos, você como cristãos tem que fazer a diferença. Você não pode entrar na situação e não ter diferença nenhuma de você para os seus amigos. Então as suas atitudes têm que mostrar que você é um verdadeiro cristão, né? Também nós aprendemos numa outra lição sobre a porta estreita. Essa é uma passagem dura, né? Uma passagem que dá pra gente algumas coisas assim bem interessantes pra gente refletir, né? Que muitas vezes a gente acha que a porta do céu ela é larga, né? E que a gente não vai ter nenhum problema para passar por ela, né? E na verdade, assim, tem um texto que fala sobre isso, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo que eu estarei contigo. Por quê? Porque na verdade o que acontece, né? Nós estamos no mundo, vivemos problemas e vamos viver mesmo, né? Então às vezes a gente acha que o cristão ele não passa por problemas, passa sim, mas ele precisa ter fé, ele precisa ter esperança e precisa fazer a diferença, de modo que ao entrar pela porta, ele não venha a passar por uma porta tão apertada, né? Porque dependendo das nossas atitudes, a porta pode ser larga ou a porta pode ser apertada. Então, assim, é a nossa atitude que vai fazer com que a gente consiga passar por essa porta, né? A gente também estudou sobre as árvores e seus frutos. Muito bom isso, né? Por quê? Porque uma semente, ela vai crescer e vai germinar, né, e vai nascer uma árvore, né? E aí assim é muito interessante porque se uma árvore ela tem uma semente boa, né, ela fatalmente vai ter uma árvore, né, saudável e vai ter bons frutos. Agora, se a semente começa com bichinho, começa a dar problema, a árvore pode até crescer, mas ela pode dar frutos ruins, né? Então a gente tem que cuidar dessa terra, a gente tem que molhar a terra, a gente tem que regar, a gente tem que cuidar, tratar, botar adubo. E o que eu quero dizer isso com vocês, meus irmãos? Eu quero dizer o seguinte, que a gente precisa, então, nesta hora, estar observando, né? O adubo são as nossas atitudes, né? A cada momento a gente está regando com alimentos bons para a nossa vida espiritual. Quando a gente está, então, nesse momento assim, quando a gente rega, a gente cuida da terra, a gente tem que estar refletindo e revendo as nossas atitudes, né? Então, assim, o fruto bom é a nossa atitude para com Deus. A minha atitude, ela está sendo saudável? A minha atitude, ela está sendo respeitosa, bondosa? Como é que está meu coração? Né? Então, o que eu faço para os outros? Né? Então, o bom fruto é isso, é o que eu estou me doando para os outros, né? Então, quando alguém precisa de mim, eu sou uma pessoa que fico com, não quero fazer, tô chato, não sei o que, e fica reclamando, ou você faz de bom grado, né? Você coloca a sua vida na mão de Deus, e qualquer pessoa que precisar de você, você faz com agrado, você faz com carinho, né? Então, nesse sentido que a gente está falando dos bons frutos, que Jesus vai falar dos bons frutos, né? Nós aprendemos também a falar sobre o semeador, né? Então, quando a gente planta, né, alguma coisa, a gente precisa plantar coisas no mundo espiritual. Como é que a gente pode compreender isso? A semente é aquilo que a gente deixa naquele lugar. Então, por exemplo, você foi num lugar, teve uma situação que você viveu, e dependendo da sua postura que você tem ali, você vai fazer a diferença naquele lugar. E após você ir embora, as pessoas podem comentar de você que você foi uma pessoa diferente, né? Então, ao deixar uma semente, é você mostrar que existe uma diferença e que talvez alguma pessoa pode querer seguir
né? Querer conhecer a Jesus através da sua atitude. Poxa, aquele garoto, ele é tão legal, aquela menina é tão legal, poxa, tem uma atitude tão bacana, eu quero ser igual a ele, né? E aí a pessoa pergunta, por que você é assim? Né? Por que você teve essa atitude? Aí você fala, porque eu tenho Jesus no meu coração. Né? E quando a gente fala que a gente tem Jesus no coração, a gente faz toda a diferença no mundo. E é isso que a gente tem que ser, né? Tem que ser humilde, bondoso, coração doce, sensível, prestativo. Então, assim, a gente precisa fazer essas coisas, a gente precisa ser isto. Seguir a Jesus é ser assim, né? Jesus, ele caminhou com os seus discípulos e ele fez a diferença no mundo, tanto é que foi perseguido. E é uma coisa que é interessante a gente perceber, é o seguinte, os cristãos são perseguidos, não é só perseguido lá naqueles países, né, que perseguem os cristãos, arranca a cabeça, mata, não, nós somos perseguidos pelas forças espirituais malignas, perseguidos por muitas vezes ser taxado como, aquele garoto lá, ele é crente, aquela garota, ela tem umas manias esquisitas, só fala de oração, só fala disso. Nós somos perseguidos, somos mesmo, tá? Então isso tudo é um tipo de perseguição que a gente precisa enfrentar e a gente não tem que se envergonhar, a gente tem que levantar a cabeça e dizer, eu sigo a Jesus e não tenho vergonha, muito pelo contrário, eu creio num Deus que é poderoso e creio num Deus que vai me salvar e vai me resgatar, por isso a minha vida é diferente. Então é assim que a gente tem que ser. E aí, meus irmãos, o versículo que a gente vai ler hoje está em João 15:14 e diz o seguinte, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Só é amigo de Jesus quem decide obedecê-lo, ou seja, viver o que ele mandou e viver com ele, viver com ele como ele viveu. Jesus viveu fazendo o bem. Então, assim, que nós então tenhamos essa reflexão na nossa vida, que nós possamos então ser seguidores de Jesus, não somente da boca para fora, mas que nós possamos, através das nossas atitudes, fazer a diferença e que as pessoas, ao nos reconhecer, elas reconheçam que Jesus está em nossas vidas, porque é isso que Jesus quer, né? Que nós sejamos seguidores dele, não que a gente fale que a gente é cristão, mas que com as nossas atitudes as pessoas percebam a diferença na nossa vida, né? E aí tem um outro texto também que o apóstolo Paulo vai falar assim, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus. Né? Então, assim, se nós sejamos imitadores de Jesus, que é isso que Paulo está nos ensinando, né? Imitar a Jesus é fazer tudo aquilo que ele fez aqui na Terra, né? Então, ele viveu durante um tempo, né? Durante um tempo ele esteve com os apóstolos e ensinou muita coisa. E ele está na nossa presença espiritual, né? Ele está com a gente espiritualmente. Então, assim, a gente precisa, por isso a oração é tão importante, porque a gente precisa ouvir a voz de Jesus, a gente precisa conversar com ele o tempo todo, para que ele nos oriente, nos capacite, né? Então, que sejamos seguidores de Jesus, amém? Meus queridos, eu vou deixar para vocês então os versículos dessa semana, que vocês possam estar orando pela nossa igreja, que vocês possam estar orando por acharem logo, né, a vacina e que a gente consiga então voltar às nossas atividades, voltar à escola o ano que vem, né, que a gente possa ter uma vida tranquila novamente, né, na presença do Senhor. Então, assim, vamos orar pelos enfermos da nossa igreja, orar pelos idosos, orar por todos de uma forma geral, pelos nossos amigos, pelos nossos pais, familiares, enfim. Amém? Então, assim, que vocês tenham uma manhã agradável na presença do Senhor, que vocês possam, então, estar tendo uma semana abençoada, né? Que não deixem de estudar, precisa estudar, mas que não esqueçam também de fazer as suas orações. Amém?